Olá pessoal, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim, iniciando mais um vídeo para vocês e aqui para o canal. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar um pouco para vocês, né, um pouquinho do que eu sei de como cortar tecido para você fazer um jogo de cozinha. Passadeira, né, para colocar em cima da geladeira, capa para garrafão de água, de gás, enfim. Então eu vou mostrar para vocês todas as medidas. Tanto vou colocar no vídeo quanto na descrição do vídeo também todas as medidas certinhas, tá, do tamanho de cortar cada tecido. Então vamos lá, pessoal. O primeiro passo, né, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu tenho o tecido, então o joguinho que eu vou cortar é todo nessa estampa aqui, ó, de frutinhas, tá? E a primeira coisa que você vai fazer é tirar uma parte do tecido que se chama auréola. Todo o tecido vem que não serve pra nada. A gente de toda forma tem que retirar aquilo, tá? Então olha só, como nesse pano aqui eu já tirei, já faz um tempo que eu comprei, então como eu já tirei, eu vou mostrar só o exemplo dele em outro tecido para você saber, tá? Então olha só, a auréola é esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo que ela vem com esses pelinhos? Então não serve, tá? Então onde tem essa marcaçãozinha aqui branca, vocês podem cortar, pode tirar isso daqui porque não vai servir, tá? Então essa é a primeira coisa que você vai fazer quando você comprar o seu tecido. Outra coisa, tem pessoas que gostam também de lavar o tecido, porque normalmente ele vem com algum tipo de goma, tá? Então ele fica um pouco duro, ou ele acaba encolhendo depois que você monta a peça e lava, ele acaba encolhendo. Então também é uma dica boa para você, antes de cortar, antes de fazer as suas peças, suas roupas, enfim, lavar o tecido, tá bom? Então não é todo o tecido que vem com essa goma, mas esses que são assim de algodão, é indicado sim você lavar, tá bom? Eu não lavei o meu, tá, gente? Mas como eu deixo uma partezinha a mais, né? Sempre que eu corto passando a medida, então não tem problema nenhum dele encolher. Tô gravando o pessoal aqui no chão, tá? No quarto dos meus pais, porque é um espaço melhor que eu encontrei para poder colocar o pano e mostrar melhor para vocês. Pronto, pessoal, já abri aqui uma parte do tecido aqui no chão, tá? E outra coisa, aqui nesse tecido eu tenho 3 metros de pano. Só que isso quer dizer que você vai comprar 3 metros? Não, porque aí eu comprei 3 metros porque eu quero fazer outras coisas também. Então aqui vai sobrar tecido, então eu posso decorar um pano de prato, posso fazer alguma peça a mais, tá? Então por isso que eu comprei 3 metros. Você vai comprar de acordo com as peças que você for fazer. Então, nem todas as pessoas gostam de fazer, por exemplo, com todas as peças, faz somente algumas, enfim, acrescenta outras. Então, você faz de acordo com a sua necessidade do jogo de cozinha. A primeira peça que eu vou começar a cortar vai ser uma passadeira, né? Que no caso é para colocar na geladeira, tá? Para cobrir. E aí, ela, ó, é um dos panos maiores, como vocês podem ver, tá bom? Então eu tenho essa daqui como modelo, mas aí eu vou passar a medida para vocês. A medida dessa passadeira, 51 centímetros, tá? Eu anotei tudo aqui já para facilitar. Ela tem 51 centímetros de largura e 1,44 m, tá? Então, 51 por 1,44 m. Então, olha só, vamos lá. Como eu já tenho essa daqui, o que eu posso fazer? Eu vou só prender ela com o alfinete e já cortar, tá bom? Mais outra coisa, caso você não tenha uma como exemplo, você pega uma fita métrica comum, vai marcando, né, no pano e você compra uma caneta dessa daqui, ó, que é conhecida como caneta mágica, tá? Essa caneta daqui, ela você pode riscar em tecido, aí de acordo com a temperatura, por exemplo, se você passar ela o tecido no ferro, vai sair, a marca não fica, tá bom? Ou com um lápis ou alguma coisa que você queira riscar, ou um giz, por exemplo. Outra dica, pessoal, que eu dou para vocês. Esse tecido que eu tô com ele é um tecido estampado. Quando a gente vai cortar um tecido estampado, a gente tem que ter muito cuidado com as estampas desse tecido. Porque tem estampa que só tá somente para um sentido do pano, ou tá para vários. Então, você tem que ter muito cuidado, porque quando você vai cortar, possa ser que essa fique de cabeça para baixo e você não tenha como consertar. Essa daqui, a estampa que eu tenho, ela é para todos os lados, então não me influencia nessa questão do cortar, tá? De qual lado, enfim. E outra coisa também, tendem a economizar
tecido quanto vocês puderem. Sempre vai vendo de um lado, do outro, né? Se esse dá melhor. E com tecido liso não tem esse problema de qual lado. Pronto, pessoal, cortei aqui a primeira peça, né, a passadeira. Então, olha só, todas essas medidas dos tecidos que eu tô dando pra vocês já é com a sobra da costura, tá? Porque normalmente quando a gente vai cortar uma peça assim, a gente tem que deixar sobrando um pouco, tanto na largura quanto no comprimento, porque aí tem a parte da costura e aí se a gente não deixar, acaba diminuindo o tecido. Aqui a gente já tem o primeiro tecido, né, a primeira parte é a passadeira. Tem pessoas que gostam dela maior, gostam dela menor, mas aí fica a critério de cada um, tá? Essa é a medida tradicional que eu conheço. Já estiquei aqui uma parte do meu tecido novamente e agora a nossa próxima peça vai ser para cobrir o micro-ondas. Então, como eu já tenho um joguinho de cozinha como base, algumas peças eu vou usar, tá, em cima somente para cortar. Mas as medidas do micro-ondas é 37 de largura por 83 de comprimento. A terceira peça é um pano para cobrir o fogão, tá? Aquela partezinha, né, do vidro. A medida do pano para cobrir o fogão é 55 por 55, tá? Então, 55 largura, 55 comprimento. Também, né, o pano, então, olha só, aqui, como vocês podem ver, eu já tô aproveitando, né, uma parte, tá? Do que sobrou. Então, sempre buscando economizar o tecido, aproveitar ao máximo. Então, olha só, aqui eu vou forrar aqui em cima. Então, o modelo desse pano, ele é assim, usado de ponta. Mas esse outro, a cortar é da mesma forma, tá? É normal. Fazer ele desse modelo. Quando eu for decorar, né? Se vocês quiserem um vídeo eu mostrando, fazendo toda a decoração, colocando lacinho, essas coisas aqui, então já deixa os comentários aqui embaixo e deixa o like no vídeo também. Então, olha só, eu vou colocar aqui em cima e vou cortar da mesma forma. Tá? Eu vou mostrar o pano que eu vou cortar na fita métrica e com a caneta para também ajudar vocês. Pronto, pessoal. A parte dos tecidos que eu tinha como modelo, né, que eram tecidos abertos que eu poderia colocar aqui e recortar, terminou, né, finalizou. Agora eu vou para outros que eu tenho que tirar tudo sob medida. Esse daqui é aquela capinha para o garrafão de água, tá? Então aqui é a partezinha, né, do forro, onde fica aquela parte redonda, né, do garrafão, e aqui é a parte do corpo do tecido, digamos assim. Então, vamos lá. Esse daqui, como ele já tá todo prontinho, tudo costurado, eu tenho que cortar sob medida. A medida para o pano, né, para o garrafão, é 90 centímetros de largura e 42 de comprimento, tá? Então, eu vou cortar aqui de uma forma que eu possa aproveitar mais essa parte aqui do pano. Eu venho aqui com a minha fita métrica e com a minha caneta e eu vou medir. Então, olha só, pessoal, como essa parte aqui não dá 90 centímetros, então eu vou marcando aqui, ó. Então, eu vou cortar agora, marcar 42 centímetros de comprimento por 90 de largura. Tá cortado, né, a parte do corpo do tecido do garrafão. Feito isso, nós também temos que tirar a partezinha de cima, que é aquela parte redonda, onde fica no fundo do garrafão. Então, para facilitar o corte, o que vocês podem fazer? Pega uma cartolina ou algum material resistente que vocês tenham e vocês vão fazer a marcação de 28 por 28.
Então, vocês pegam uma fita métrica, faz as marcações lá na folha, risca e faz um sinal de uma cruz. E depois é só você ir juntando essas pontas e recortar, tá? Então, vai ficar o círculo, esse meu círculo ele não tá um círculo perfeito, né? Mas as medidas são essas, 28 por 28. E aí já fica um molde para você, porque facilita bastante na hora de você cortar. Porém, tem outro detalhe. Eu não costumo cortar, por exemplo, assim que eu corto a partezinha do corpo do garrafão, eu não corto depois já o tampo. Por quê? Porque eu gosto de cortar das sobras finais que fica do tecido, tá? Então, assim, é por isso que é bom você ir economizando e tudo mais, porque vai sobrando e aí já fica para essas partes menores, tá bom? Porque tem outros tampos também para ser cortado. Mas aí a gente, se for tirar agora, a gente acaba perdendo uma parte do tecido. Então, para evitar isso, a gente deixa essa parte para o final. O próximo pano que iremos cortar é o pano do liquidificador, só que também tem outro porém. Nós temos dois tipos de liquidificador. Temos o liquidificador menor e o liquidificador maior. Então, aí você vai cortar de acordo com o seu tipo de liquidificador ou da encomenda que você receber, enfim, tá? O liquidificador que temos aqui em casa é do grande, tá? Então, esse daqui é o pano para o pequenininho, né? E esse daqui é para o maior. Então, esse daqui, o pequeno, ele é dividido em duas partes, que é o corpo, né, do pano, de todo o liquidificador, junto com o tampo, e aqui é dividido em três partes. Então, ele tem uma saia, que é para a parte de baixo, já que ele é maior, para a parte do copo e a parte do tampo, né, onde fica a tampinha. Aqui, eu vou cortar para o maior, mas aí eu vou dizer para vocês as medidas. Para o liquidificador pequeno, as medidas que vocês vão cortar é de 65 de largura por 41 milímetros de comprimento, tá? Já para o tampo, o tampinho dele, vocês vão pegar, né, também na cartolina e vocês vão marcar 17,5 por 17,5 e fazer aquele mesmo processo. Vai unindo as pontas e já tem o molde, tá? O molde, tanto para o liquidificador pequeno quanto para o liquidificador maior, é o mesmo, tá bom? Para o tampo, né? O que vai mudar só essa partezinha mesmo do corpo dos dois. Bom, para o liquidificador maior, essa parte aqui da saia, vocês vão cortar 78 centímetros de largura por 20, né, de comprimento. E para essa parte do corpo, que é onde fica o copo do liquidificador, vocês vão cortar 54 de largura e 30 de comprimento, que é justamente as medidas que eu vou cortar agora. Já cortei aqui, ó, o corpo e a saia, né, do liquidificador maior. Agora a gente vai reservar, porque aí, como eu falei pra vocês, eu sempre vou usar a partezinha das sobras, ó. Então, como vocês podem ver, essa aqui já é o finalzinho mesmo do tecido, é uma sobra. Então, eu vou aproveitar para cortar os dois tampos que a gente tá precisando daqui. Então, esse aqui é o tampo para o liquidificador, que como eu falei para vocês, é 17,5 por 17,5. Então, é o mesmo tampo tanto para o pequeno quanto para o maior. E esse daqui, né, é o tampo para o garrafão de água. Então, ele é 28 por 28. Não precisa você riscar em volta, é só você segurar e cortar. Mas se você preferir, você pode marcar tranquilamente. Faça do seu jeito e da forma que você achar. Pronto, pessoal, tampos cortados, né? Depois é só você fazer alguns ajustes se ficar passando um pouquinho o botijão de gás, né? A capa para o botijão de gás. Então, aqui, a parte do comprimento, ela mede 51 por 1,10 m, tá? De largura. Então, é um pano grande, né? Porque essa partezinha aqui, ó, a gente vai franzir, né? Vai fazer umas preguinhas. E também tem a parte do tampo, tá? Essa partezinha aqui do tampo são dois panos que a gente corta. Isso eu vou explicar depois pra vocês. Vou cortar e já eu mostro pra vocês. Eu cortei a parte, né, do corpo, botijão de gás. E agora, a gente vai cortar a parte do tampo, tá? Então, o tampo, ele tem a medida de 20 por 20,
tá? E no caso são 2 desse, porque quando for na hora de costurar, a gente vai ter que virar. Por isso que precisa de 2. Bom, e depois, pessoal, eu vou mostrar pra vocês que tem esse desenho aqui, ó, no meio, tá? Que é justamente o espaço por onde passa, né, aquele registro do gás, né, aquela parte da mangueira, tá? Então, isso daqui é para outro momento que eu vou mostrar pra vocês, mas a medida em si é essa daqui, é cortar primeiro, né, os 2 círculos para o tampo do botijão de gás. Cortamos aqui, né, tudo o que precisávamos, os 2 tampos. Para finalizar, tem esse paninho aqui que é a batedeira. Essa batedeira aqui não é da comum, tá? É aquela batedeira grande, que é aquela planetária. E aí foi todo sob medida também, tá? Porque eu não vou mostrar para vocês a medida da outra batedeira, porque aqui em casa a gente não tem, tá? É a única que a gente tem desse tamanho, então, infelizmente, eu não tenho a medida da outra. Mas se vocês quiserem, né, comentem aqui embaixo que eu posso conseguir deixar nos comentários para vocês a medida da outra, tá bom? Ele é dividido em 3 partes, tá? Temos essa parte aqui de cima, que é onde fica apoiada, né, a batedeira. Temos essa parte aqui de baixo também, parte do braço dela, e aqui embaixo a saia, tá bom? Então, nós iremos cortar em 3 partes. Essa primeira parte aqui, que a gente vai chamar de tampo, é de 33, tá? Por 18. Então, 33 de comprimento por 18 de largura. Aqui, essa segunda parte, ela é de 8 de comprimento por 78 de largura. E a saia, ela mede 30 centímetros de comprimento por 97 de largura, tá? Então, temos que tirar essas partes divididas, porque como vocês podem ver, né, toda encaixada uma na outra. Aqui já está cortada, né, as 3 partes da batedeira, então, né, tem o tampozinho de cima, aquela do meio e a saia. Então, aí você já vai separando de acordo, tá? Vai deixando cada tampinho junto com as suas peças, para não perder, né, na hora que você for costurar. Quantidade de tecidos que sobrou ainda. Antes de finalizar, né, ainda tem mais essas peças que aqui são guardanapos, tá? Então tem gente que gosta de fazer o seu jogo de cozinha junto com os guardanapos para colocar na mesa, enfim, tá? Esse é feito assim, dessa forma, né, triangular, mas aí você corta ele da forma quadrada, tá? Você pode fazer ele 36 por 36 ou 38 por 38, a medida quem escolhe é vocês. Nesse jogo de cozinha, eu ainda tenho pano, né, para fazer, mas a princípio eu não vou fazer agora, tá? Os guardanapos. Talvez depois eu faça, não sei, mas para agora é algo que eu não quero nesse jogo de cozinha, tá bom? Mas aí tem essas 2 peças, né, que são os guardanapos, aí você faz a quantidade de guardanapos que você quiser. E também tem a questão do avental, tá? Então, tem gente que gosta, eu particularmente acho muito bonito, né, fazer o avental também para usar na cozinha, enfim, acho que fica muito mais bonito e completo também. Então, olha só, essa parte aqui do avental eu vou cortar, tá? Mas não nesse vídeo. Eu vou fazer um vídeo à parte mostrando para vocês como cortar, porque ele é um pouco mais trabalhoso, né? Que são várias medidas, né? Tem essa questão aqui, ó, do formato também. Então, enfim, ele é mais trabalhoso, né? A parte do bolso. E eu vou deixar ele para depois, para um vídeo extra, porque aí eu já mostro cortando, né, costurando, decorando, montando o bolso, enfim. E também eu vou mostrar, pessoal, não só cortando no tecido, mas também, né, em outro material, que é um tipo de uma napa, como se fosse um plástico, tá bom? Então, por isso que eu prefiro deixar esse daqui para outro vídeo. Pessoal, já cortamos todas as pecinhas que era preciso, né? Eu mostrei para vocês como cortar, como tirar as medidas, né? Como marcar direitinho, enfim, quais as medidas. Então, eu dei bastante detalhes e dicas também, dicas importantes para vocês, tá? Eu não sou costureira profissional, mas é algo que eu gosto muito de fazer, né? De sempre estar mexendo, assim, com essas coisas de artesanato, de costura, enfim, tá bom? E tudo que eu souber, né? O pouco que eu souber, eu vou compartilhando aqui com vocês, tá bom? Já temos aqui todas as nossas peças, todas cortadas e tudo mais.
e aí eu vou decorar. Mas para isso, né, eu preciso saber se vocês querem que eu grave um vídeo para vocês dando dica também de como decorar um tecido, né, um jogo de cozinha, de como costurar, como montar cada peça. Tá bom? Então deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem mais vídeos assim, se vocês querem que eu grave também um vídeo mostrando como se faz avental, porque tem gente que faz para vender, né, faz para si mesma, para dar de presente, enfim, tem gente que usa aí a criatividade para fazer várias peças bonitas, bem legais, tá bom? E aí se vocês quiserem eu posso dar uma ajudinha para vocês como inspiração, dar dicas, ideias, enfim, tá? Então tudo deixem aqui embaixo nos comentários. Todas as medidas, pessoal, vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá? E também apareceu para vocês na tela. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Não esquece, tá, gente? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações de quando eu postar vídeo novo, tá? Deixe aqui embaixo seus comentários, se vocês gostaram, se querem mais vídeos assim, o que eu posso trazer de conteúdo aqui para vocês que eu gravo, beleza? Deixem um like também e compartilhe o vídeo para outras pessoas, para quem gosta, né, de fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de artesanato, enfim. Tá bom, pessoal? Então é isso, um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!